dois momentos também. Num primeiro momento, nós iremos falar um pouco sobre a condição do homem no cosmos e de que modo essa condição do homem no cosmos, no universo, acabou se desenvolvendo como ressentimento. E num segundo momento, nós iremos falar também sobre a ordem do amor, aquilo que Max Scheler entende como sendo a ordem do amor, que é a proposta que ele vai fazer para nós, para que nós possamos viver. Então, diferente do Heidegger, né, não vai pensar a afetividade a partir do viés da angústia, da experiência da contemplação do nada. O Scheler tem uma perspectiva outra, não é? A experiência afetiva de Scheler vai ser a experiência com pouco mais de 50 anos. Morre ali em 1928. E é muito interessante porque nesse arco de tempo em que Scheler viveu, esse curto período de tempo que Scheler viveu, Scheler teve encontros que foram muito decisivos na vida dele, né? Encontro com a fé, a gente vai falar um pouco disso agora, encontro com perspectivas de crença, perspectivas filosóficas, mas tiveram dois encontros que marcaram Scheler muito decisivo, e a fenomenologia, né? Edmund Husserl e a fenomenologia, que vai moldar a filosofia e guardar isso, né? Scheler é alguém que está pensando a fenomenologia e pensando a partir dela, para poder desenvolver tudo que nós iremos discutir agora. E outra coisa outro encontro que é muito decisivo para o Scheler, né? É o Heidegger, né? Ambos foram assessores diretos ali do Husserl. E é muito curioso porque Scheler faz uma oposição a Heidegger, ainda que não seja uma oposição radical e plena. Até porque Heidegger, como o Tiago apresentou para nós na nossa última aula, ele tem e o que a gente está vendo é que Scheler morre em 1928. Então, essa experiência que está aí marcando esse momento histórico e que vai, de algum modo, fazer com que a gente possa caminhar, né? Possa desenvolver o nosso pensamento a partir de agora, tá? Então, Scheler nasce em 1874, morre em 1928. Outra coisa que é interessante é que Scheler nasce numa família que faz uma experiência de diversidade já no seio familiar. O pai de Scheler é um homem protestante convicto. E a mãe de Scheler fica e vive a fé judaica, é uma judia. E aí Scheler cresce, não é, no ambiente em que a relação familiar é uma relação que está numa dupla postura diante do divino, numa dupla postura diante do sagrado. Né? De um lado tem a fé cristã protestante do pai e de outro lado a fé judia da mãe, não é? E aí Scheler faz um caminho que é meio inusitado naquele contexto familiar. Quando Scheler tem 15 anos, ele se converte à fé católica. Fé que vai permear a vida do Scheler até 1921, mais ou menos, que é quando ele começa a se afastar do catolicismo e começa a pensar uma relação com Deus um pouco mais aberta, um pouco menos institucionalizada. E aí você deve estar pensando e perguntando por que o Pedro Paulo está falando da experiência religiosa, do pensamento de Scheler. A questão do divino, a questão do transcendente, a questão desse ser superior ou dessa possibilidade de um ser superior é sempre uma questão que funciona como um cenário. Está sempre ali por detrás daquilo que o Scheler está querendo dialogar e discutir conosco. Sobretudo porque das crenças, né, judaico-cristãs, o Scheler vai trazer a noção do que é constitutivo da pessoa humana. E aí a gente precisa salvaguardar isso. Então, sempre vai ter esse cenário, né, da construção religiosa da qual Scheler é herdeiro. Ele ingressa na universidade para fazer arte e filosofia mais ou menos ali no entorno dos 20 anos e vai seguir acadêmica, né? Se forma, faz as especializações, todo o processo acadêmico. E em 1901, isso é uma coisa interessante, ele encontra com Edmund Husserl pela primeira vez e esse encontro vai ser sempre um encontro muito, muito produtivo, muito profícuo
para o Scheller, porque através dessa experiência, né, que Scheller está fazendo com o Russell, Scheller descobre um modo de apresentar a filosofia que para ele vai ser fundamental. Quer dizer, a filosofia não apenas como descrição da realidade fora do homem, mas a filosofia como a descrição também dos processos internos, como o homem compreende a si mesmo e o mundo que o cerca. Então, o modo do Scheller fazer fenômeno é se prendendo a isso, né, a essa descrição do mundo interior que o homem possui. Né? Para Scheller, cada homem, cada indivíduo é um universo a ser descoberto, a ser desbravado. E a fenomenologia vai funcionar como esse método que ajuda o indivíduo a mergulhar na sua realidade interior para compreender-se e compreender de que modo nós compreendemos o mundo fora de nós. Ok? E aí, um último aspecto é a vida do Scheller como professor. Né? Scheller foi professor de universidades importantes, como a Universidade de Iena, a Universidade de Munique, a Universidade de Colônia. E ali no entorno de 1928, Scheller havia sido convidado para Frankfurt, só que para dar aula de filosofia e sociologia, só que ele vem a ter um infarto, né? E acaba falecendo nesse momento da vida. Então ele não é convidado para assumir a cadeira em Frankfurt, mas acaba não desenvolvendo uma vida profissional muito longa, porque, infelizmente, ele vem a óbito antes. E aí, para o nosso encontro de hoje, eu selecionei algumas obras que vão marcar a vida do Scheller quase que toda, assim, né? A primeira obra que a gente vai estar usando como referência é uma obra de 1912, chamada O Ressentimento na Edificação das Moragens. A segunda obra é uma obra de 1921, que se chama O Eterno no Homem. E essa é uma obra, talvez uma daquelas obras preciosas do autor, sabe? Nessa obra, o Scheller está começando a lançar as sementes da sua antropologia filosófica, né? Chama O Eterno no Homem, de 1921. Em 1928, Scheller, de fato, começa o seu projeto de antropologia filosófica com a posição do homem no cosmos, que é quando ele vai estabelecer ali o que é essa figura homem que a gente tanto se debruça para estudar, né? O que é essa figura homem e qual é a posição metafísica desse indivíduo, do homem, do sujeito, no universo, no cosmos. É a última obra, né? Scheller morre logo depois, que é de 1928. E uma outra que vai estar de fundo de todo o nosso encontro aqui hoje é o dos valores. Então, o formalismo da ética e a ética material dos valores. Essa obra ela foi sendo lançada por fascículos numa revista científica de filosofia da época, e ela foi sendo lançada de 1913 até 1916. E aí ela foi compilada pelo próprio Scheller depois disso, né, no formato de livro que nós temos hoje. E então essas são as obras que a gente vai estar utilizando como referência, tá? Só para a gente poder compreender da onde é que está saindo essas coisas todas que ando com vocês, que tudo nesse nosso encontro, tudo que fizer sentido, for lógico, for claro e racional, é o Scheller que está dizendo. E aí, se alguma coisa ficar confusa ou não ficar muito clara, sou eu que estou dizendo. Então aí você também coloque nos nossos comentários, porque aí a gente vai ter a oportunidade também de deixar todas as coisas o mais claro possível para que essa oportunidade de encontro ela seja a melhor para todos nós, ok? Então, passando já pela vida, pelas obras do Scheller que nós iremos utilizar nesse encontro de hoje, nós podemos iniciar em o que o Scheller diz, qual é a proposta do Scheller. A primeira coisa que a gente precisa ter claro, como eu já mencionei antes, é que para Scheller a fenomenologia pretende investigar os fenômenos da nossa experiência interior. Então, o Scheller está dizendo que o objeto de estudo, vou chamar assim, né? O objeto de estudo da fenomenologia é a compreensão de como a nossa experiência interior acontece. Como é que nós compreendemos o mundo, como é que nós somos capazes de compreender o mundo do mundo no nosso mundo interior, na nossa subjetividade. É isso que o Scheller entende como fenomenologia. E aí, aqui ele já faz uma crítica, apesar da amizade, ele faz uma crítica ao Russell. Scheller vai dizer
dizer que Husserl, Edith Stein, o próprio Heidegger e a fenomenologia como um todo se dedicaram sobretudo à atividade do intelecto. Se dedicaram sobretudo ao modo como a razão, o intelecto compreende a realidade. E o Scheller vai dizer que o homem ele também é um ser racional, só um ser racional. Isso significa dizer que nós somos movidos por uma série de outros sistemas interiores. E um dos sistemas interiores que o Scheller identifica como sendo fundamental na nossa condição no universo é a sensibilidade, a afetividade, a capacidade que nós temos de experimentar sentimentos, experimentar emoções, de sermos movidos por esses sentimentos e emoções e de muitas vezes construirmos anismos através daquilo que percebemos nos sentimentos e nas emoções. Então o que o Scheller está querendo fazer é mudar o foco da fenomenologia para a realidade interior que os homens trazem. Claro, o Scheller não está desconsiderando o intelecto, ele não está desconsiderando a razão de maneira alguma. O que ele está dizendo é que nós podemos experimentar o mundo por uma outra via apenas a via do intelecto. E aí o Scheller vai propor aquilo que ele vai chamar de intuição. Nós iremos compreender nossa razão. Mas existem outras realidades do mundo que eu vou falar agora com vocês. Que antes, os gregos chamaram de razão, os cristãos chamaram de alma, e que agora isso que foi percebido como razão lá no passado, que foi percebido como alma por a Idade Média, o Scheller vai chamar de espírito. E aí, por que ele muda muda a terminologia? O Scheller vai dizer que é importante desvencilhar-se, abrir-se dos preconceitos, da carga conceitual que esses termos tinham no passado. Porque quando a gente fala de razão, a gente já pensa uma coisa mais fechada e técnica, mais analítica e objetiva. Quando a gente fala de alma, a gente pensa já numa realidade mais puramente transcendente, numa realidade puramente extramaterial, extrasensorial. O Scheller vai dizer que esses termos foram carregados historicamente. Então ele está propondo o espírito na perspectiva de compreender isso que no homem é, ao mesmo tempo, a capacidade que nós temos de pensar as coisas racionalmente, de produzir cultura, de produzir elementos artísticos, elementos intelectivos. Então ele está pensando nisso, mas está pensando também na transcendência, na capacidade de transcendência que nós temos. E essa transcendência entendida de dois modos. Uma transcendência horizontal, quer dizer, a capacidade que o ser humano tem de simpatizar-se, de ter o outro, de ter empatia pelo outro, a capacidade que o ser humano tem de ter compaixão, de sente, de se alegrar com a alegria do outro, de se importar com a existência de um outro sujeito que não nós mesmos, e
a transcendência vertical, que é essa capacidade que o homem tem de perceber-se em sua criatura, nos abre ao questionamento sobre a possibilidade de um absolutamente outro, nos abre a possibilidade de perguntar, já que nós somos contingentes, se não existe um absoluto e necessário que nós iremos. Então, é isso que o Scheller está falando quando ele fala de espiritual. E aí, lá no último livro dele, que é A Posição do Homem no Cosmos, o Scheller vai dizer que ele entende por indivíduo espiritual, por sujeito espiritual, a capacidade que nós temos de nos desvencilhar do poder instintos da vida enquanto sujeito. Quer dizer, o ser humano, como identidade biológica, né, ele é um animal, né? O ser humano ele é um animal como os outros animais, né? As nossas características físicas se aproximam muito das dos outros animais. O Scheller vai dizer que o homem ocupa uma posição privilegiada no cosmos em relação ao resto da natureza, porque nós somos o único animal que é capaz de dizer não aos instintos. Nós somos o único animal que é capaz de contrariar volitivamente, ou seja, com a própria os nossos instintos mais básicos, pelas nossas convicções sentimentais, emocionais superiores. E a gente poderia pensar numa série de momentos em que o homem faz isso, né? E aí eu posso citar como exemplo, né? Agora que a gente está vivendo esse isolamento social por causa do coronavírus e por causa da doença Covid-19 que ele causa, a gente poderia pensar em como os profissionais da saúde estão contrariando seu instinto natural de preservação e de sobrevivência por uma intuição, né? De ter estudado farmácia, de ter estudado enfermagem, vírus, o perigo de infecção, o perigo da doença. Minha mãe está muito consciente disso. Mas mesmo com toda essa consciência, mesmo com todo o medo que ela experimenta, capacidade instintiva, dizendo para ela que ela precisa se preservar, que ela precisa se cuidar para manter a vida, o que é instinto de todo animal. Ao contrário de alguns outros animais, ele é capaz de abrir mão completamente de todas as pulsões instintivas para fazer com que a sua vida ganhe sentido, para fazer com que a sua vida descubra sentido nessa negação, né? Perceba uma coisa interessante, a negação aqui não é algo ruim, não é algo que afasta o ser humano da realidade, mas é bem ao contrário disso, né? Essa negação é algo que o ser humano percebe a partir da sua sensibilidade, ele percebe a partir das suas emoções e ele responde positivamente a tudo isso que ele percebe do mundo, mesmo que essa resposta seja um comprometimento do próprio sujeito, seja um comprometimento da vida do próprio sujeito. Scheller está chamando de espiritual, né? É o homem que, por exemplo, abre mão do instinto sexual para se dedicar a uma missão. Né? A gente pode pensar em tantos missionários na história. A mãe que muitas vezes abre mão do seu instinto de sobrevivência básico, de preservação do próprio corpo, para dar de comer para o filho, não é? Mesmo que isso signifique que ela não se alimente. E, de novo, o que o Scheller está chamando de espiritual, quer dizer, essa decisão consciente que nós fazemos de negar a nós mesmos para atender ao outro, para estar desperto, né, para o outro. Outra coisa que é interessante que Scheller vai dizer, ele não é só espiritual, isso é uma coisa importante, mas ele também é um indivíduo, né? O que significa ser pessoa? Scheller vai dizer que ser pessoa significa ser o centro dos atos intencionais e ser um ser que se serve da própria corporeidade para realizar os valores que descobre. Aí você falou assim, acho que o Pedro Paulo falou muito rápido e acho que eu não entendi. Calma que eu vou voltar e a gente vai falar bem tranquilo, bem devagar. Então, para o Scheller,
Ser pessoa significa ser o centro dos atos intencionais. Quer dizer, Scheller entende que a pessoa é aquela que age com consciência, né, das suas percepções interiores, sejam elas intelectivas, é aquela que age, é aquela que performa no mundo, performa na existência. E essa performance, ela se realiza através da corporeidade, através do corpo que nós possuímos, porque é através desse corpo que a nossa pessoalidade se manifesta no mundo, e é através desse corpo que nós encarnamos na história e os sentimentos que nós temos. E aí, se você quiser pensar um exemplo muito simples disso, imagina a relação mesmo de amor erótica, a relação de um indivíduo com o outro que se querem, não é, emocionalmente. Como é que nós percebemos o trato de amor de um namorado com a pessoa por quem o namorado está enamorado? Nós percebemos pelas atitudes corporais, não é? É o carinho da mão, é o toque, é o afago, é o beijo, não é? O que Scheller está dizendo é que ser pessoa é ser esse ato, esse fecho de atos intencionais, ser agente, esse ser que tem consciência do que faz e por que faz, e ao mesmo tempo expressar essa consciência no nosso corpo. Só a nível de informação cultural, a palavra pessoa que a gente herdou em português, ela tem uma história, né, bem densa. Daquelas máscaras, essas máscaras são famosas, né? Máscaras se chamavam prosopon em grego, né? E eram instrumentos tanto para identificar os personagens, como também serviam como um veículo acústico para fazer com que a voz do ator pudesse ser propagada pelo teatro. Então, o conceito de pessoa, né, oriundo daí, dessas máscaras, significa a performance que nós fazemos no palco, ao mesmo tempo que a capacidade que nós temos de comunicar algo. Então, Scheller entende que a pessoalidade é a nossa performatividade no mundo, ao mesmo tempo que essa performatividade que nós assumimos no mundo se transforma na nossa comunicação de nós mesmos para os outros. E a gente vai ver que isso é super importante, porque para o Scheller, o que define pessoalidade, o que define ser pessoa, é a capacidade que nós temos de comunicar a nós mesmos para o outro, de fazer dom da nossa existência para o outro. Ok? E aí o Scheller diz que como pessoa, como ser espiritual, o homem não é só razão, né? Ele não é apenas, não somente pela razão, né? Ele é sujeito no sentido de ser ele que realiza uma ação, né? É ele que constrói uma atividade produtiva no mundo, mas é sujeito também porque o homem está debaixo de condições, né, está sujeitado a condições que são as condições naturais do seu intelecto e as condições naturais da sua sensibilidade, da sua emotividade, segundo Scheller. Aí, o que o Scheller vai dizer é que, historicamente, né, na história da filosofia, nós demos muita ênfase a um aspecto e preconceituamos o outro aspecto. Nós demos muita ênfase pro aspecto racional e abrimos mão, preconceituamos o aspecto emotivo, como fazer uma dicotomia no homem, coisa que não é real, né? O Scheller vai dizer que a gente não tem a capacidade de fazer isso. Que a nossa condição na realidade é sempre uma condição de
de estar nessa ambivalência, de sermos resumida na ética do dever pelo dever. Né? Kant dizia que a conduta... E aí que o Scheller vai dizer, então, que a ética do Kant é uma expressão daquilo que o Nietzsche, lá na genealogia da moral, já chamava de ressentimento. Por que ressentimento? Porque a ética do Kant estaria se colocando como um entrave, como um bloqueio nas condições vitais do homem. E isso é uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, não é que a ética do Kant seja toda para jogar fora. Scheller não vai dizer isso de maneira alguma, pelo contrário, ele faz rios a Kant, mas ele diz que nesse ponto, Kant, infelizmente, não reconhece a potencialidade vital e existencial do homem. Que nós precisamos, que nós precisaríamos, essa aqui é o ponto, guardar para ter uma conduta plenamente moral e ética, a ação no cosmos, que é razão e sensibilidade. E aí, voltando à questão do ressentimento, o que é ressentir-se para o Nietzsche? Né? Lá na genealogia da moral, Nietzsche vai dizer que o ressentimento é a má consciência, que o ressentimento é a experiência que o rebanho dos fracos fazem diante dos fortes. Os fracos teriam criado os conceitos de verdade e os conceitos de moral e a sensação de impotência que nós temos para realizar isso. Então, o que é o ressentimento em Scheller? É essa tensão, esse tensionamento da vontade que nós possuímos de algo e ao mesmo tempo da incapacidade de impotência. Tem uma fábula famosa, né, a raposa, que de muito tentar ela não consegue, ela olha para também eu não queria. É isso que o Scheller entende como ressentimento, como essa distância entre aquilo que nós desejamos e a nossa impotência para alcançar. E aí essa dupla realidade gera uma tensão. Esse tensionamento emocional em que o sujeito se encontra, se aloca, é o que o Scheller vai chamar de ressentimento. E é isso que ele vai identificar como origem de muitas morais por aí, inclusive a moral do Kant. O que o Scheller vai dizer é que nós precisamos, então, redescobrir, né, o sentido de bem. Porque o Kant falou uma coisa que é muito inteira. O homem se guia, o homem se pauta, o homem se inclina para realizar o bem. Nós sentimos como que o desejo de realizar o bem. O que Scheller vai dizer é que Kant esqueceu apenas de considerar uma coisa, que o bem que nós objetivamos fazer, ele vai ser percebido por diversas pessoas de modo diferente. Mas que o que nós queremos de fato não é a realização desse bem historicamente situado. O que nós queremos, segundo Scheller, é a realização do valor que esse bem encarna. Talvez tenha ficado difícil, vou dar um outro exemplo que vai talvez facilitar para a gente. Pensa o conceito de arte, de uma obra artística, né? A noção de beleza. O que nos encanta em qualquer arte, né? Seja na literatura, na música, na escultura, na pintura, na arquitetura. O que nos encanta, nós olhamos para a história da humanidade e para as produções artísticas que nós realizamos historicamente, nós percebemos
que a estética, o modo como essa beleza se manifesta, foi alterando, né, a noção de como produzir a arte, ela vai mudando historicamente. O que o Scheller identifica? Que esses bens que nós identificamos é contemplado fenomenicamente pela nossa sensibilidade material, né? São as coisas que nós vemos. Ele fala uma coisa que é interessante. A história da filosofia ela se tornou tão preconceituosa em relação aos sentimentos que tentar compreender os valores por meio as cores utilizando os ouvidos. Quer dizer, são órgãos de captação diferentes, né? Então, o Scheller está dizendo que os valores não serão compreendidos pelo intelecto, eles não serão compreendidos por um processo de dedução, eles não. Uma conclusão lógica. O Scheller vai dizer que o homem desses valores, o homem que age buscando esses valores, está mergulhado, está inserido e mergulhado num cosmos de valores. Isso é uma coisa interessante, porque lá em Ser e Tempo, deve estar dando para aqui, está aqui no Canto de Tempo. Lá em Ser e Tempo, Heidegger diz que o Dasein, né, que o sujeito, que o homem, que o indivíduo, está lançado na mundaneidade.
está lançado no mundo, está aí na relação dado. E aqui tem uma consequência que é do Scheller, mas que eu acho que é fundamental para ele. Faz com que o homem se coloque a questão do o quê, né? Se coloque a questão do que é as coisas racionalmente e do que é o valor afetivamente, sensorialmente. O homem, ele se lança num projeto de descobrir a essência das coisas. E é assim que o homem descobre quais são os valores que vão permear a vida dele. Porque ao lidar com alguma coisa que eu identifico como bem, num primeiro momento, a identificação ela é material, né, pelos 5 sentidos do nosso corpo. E a gente identifica aquilo ali como algo positivo, como algo bom. Só que a nossa capacidade espiritual nos leva a pensar coisa ali concreta que é boa, não é só o objeto que é bom. Ele serve de invólucro para uma bondade essencial que nós queremos buscar. Essa bondade essencial que nós buscamos nos indivíduos, nos objetos e no próprio mundo é o que o Scheller está chamando de valores. Então, valor não é aquilo que nós atribuímos, valor não é o preço que nós colocamos, valor não é a qualidade material do objeto, valor é aquilo que torna o ser, que torna o objeto, que torna a coisa boa. O valor é a essência boa que subjaz, que está ali escondida em todas as coisas com as quais nós lidamos. E aí o Scheller vai dizer que se o valor é essa essência tão fundamental, a nossa ética não deve ser uma ética pautada no dever, né, no juízo somente racional. A nossa ética não deve ser uma ética pautada só na materialidade, quer dizer, se produziu, mas a nossa ética deve ser uma ética pautada nos valores, na busca para aquilo que é bom na sua essência boa, em todas as circunstâncias, em todos. E aí o Scheller vai dizer que para chegar a isso, para construir uma ética dos valores, nós precisamos redescobrir o sentido do amor. Né? Muita gente entende amor apenas como um sentimento que causa reações fisiológicas, tem o amor como uma emoção forte e determinante. E o Scheller vai dizer que o amor ele é um valor. O amor tem uma característica, ele é um valor. Em que sentido que o amor é um valor? No sentido de que ele nos move, ele nos impulsiona. O amor é o que nos atrai a cada um de nós para além de nós mesmos. O amor é como que uma marreta que derruba o muro do nosso egoísmo, um dos nossos instintos e nos abre para os outros, nos abre para o totalmente outro, natureza. O amor em Scheller é essa capacidade de abertura, essa capacidade de fazer-se dom. E é através do amor que nós superamos os nossos instintos mais animais. É através do amor que nós somos capazes de nos aproximar daquilo que é a bondade pura. E é através do amor que nós somos dignificados, porque aí nós começamos a viver uma outra ordem de vida, que é a ordem do próprio divino. O Scheller diz que o modo de ser do divino é o amor, é esse comunicar-se, é esse dar-se. E dar-se com tanto... Ao dar de si, o divino realiza. Ao dar de si, o divino cria todas as coisas. Ao dar de si, o indivíduo produz. O Scheller vai dizer que quando nós nos lançamos ao amor, nós estamos nos lançando a viver no modo de ser do próprio divino. Então, o amor ele é dignificado por essa similitude com o modo de ser do divino. E para nós, somos criação criatural, é claro que esse amor é manifesto não numa comunicação plena, porque nós não temos essa capacidade de nos dar inteiro ao outro, nós vamos aprendendo a nos dar cada vez mais, mas o amor não é só um sentimento, o amor não é só uma emoção, o amor não é só uma descarga hormonal, como dizem alguns biólogos. O amor é uma produção que nós fazemos na entrega inteira de nós mesmos para o outro. Scheller vai dizer que amar significa decidir-se. Amar significa escolher. Amar significa para o outro, né? O amor ele serve como base para o conhecimento. Scheller vai dizer que Descartes estava certo em dizer que penso e logo existo, né? Penso, logo conheço. Mas se a gente quiser entender o homem na sua totalidade, a gente precisa ser capaz de dizer amo, logo conheço.
O amor não é apenas um sentimento, mas o amor é uma ponte de conhecimento que une aquilo que é o menos elevado com o mais elevado. É aquilo que nos impulsiona, nos atrai, nos move, nos faz querer ir além de nós. O que vai inaugurar uma coisa fantástica. Porque, segundo Scheller, se a vida do homem é construída, se a vida do homem é montada, se nós entendemos que a vida do homem é plasmada a partir dessa sensibilidade, descoberta do amor como condição que nos faz enxergar a realidade, então a ética do Scheller não é uma ética principialista, pensava, por exemplo, Hobbes, em que a gente tem uma lista de deveres e tarefas para cumprir. Não é. Não é uma ética contratualista. Era que o outro tenha uma ação para que eu possa agir. Então, quer dizer, eu vou tratar você bem porque você me trata bem. A gente estabelece um contrato de mutualidade. Não! A ética do Scheller não é uma ética, por exemplo, normativa, que vai estabelecer normas de conduta que devemos ou não devemos seguir. A ética que o Scheller está propondo é uma ética descritiva, no sentido de que a cada circunstância, a cada momento, a cada realidade, nós somos chamados a empenhar inteiro naquilo que estamos fazendo. É estar aqui e agora inteiro naquilo que eu faço. Porque como eu estou aqui e agora, se dedicando em amor àquilo que eu estou fazendo, eu não estou apenas produzindo, eu estou dando de mim naquilo que faço. Eu estou dando de mim naquilo que realizo. Eu estou dando de mim nas relações que estabeleço. Né? Esse que é o ponto que a gente precisa desenvolver e atentar. E aí, já encaminhando para o finalzinho do nosso encontro, o Scheller vai dizer que se a gente quiser compreender como a gente faz para chegar a essa plenitude do amor, nós precisamos entender que os valores são hierarquizados. Existe uma hierarquia de valores. Então, os valores mais baixos são aqueles que estão mais ligados à nossa condição instintiva, animal, e os valores mais elevados são aqueles que nos fazem ir além daquilo que comumente se entende como homem, né? Além das nossas condições naturais e nos fazem ser grandes, nos fazem ser aquilo que é o objeto da nossa vida. E aí são 5, né, escalas de valores, elas são construídas por polaridade e elas produzem um tipo de sujeito que nós somos. Então, no primeiro degrau, Scheller identifica os valores que são chamados de valores sensoriais, que são polarizados como alegria, tristeza, o valor de prazer, o valor de dor. Perceba que esses valores pautam o modo como nós construímos também a nossa relação com a realidade. O Scheller diz que os valores sensoriais são aqueles que formam um homem gozador. Quando esse homem apurar, a desenvolver mais esses valores sensoriais, ele chega à noção dos valores de civilização, que é o segundo degrau. Os valores de civilização são caracterizados por aquilo que é útil, o reconhecimento daquilo que é útil e daquilo que é danoso. Isso produz o sujeito técnico, né, que está vivendo a vida social. Quando esse sujeito apura ainda mais a sua sensibilidade, mergulha cada vez mais dentro de si, ele descobre os valores vitais. Os valores vitais são clareza e pela vulgaridade. Então, é percepção daquilo que é nobre e daquilo que é vulgar. Esses valores vitais produzem o sujeito heróico, o herói, né? Aquela pessoa que nós olhamos e falamos, caramba, essa pessoa se pauta por valores nobres. Se essa pessoa mergulha ainda mais, não é? Ela descobre os valores espirituais, que são aqueles que produzem a figura do Scheller, faz uma divisão, uma subdivisão. Ele vai de éticos, que é julgar o belo e o feio, e que esses valores produzem o artista. Não o artista só aquele que faz a arte. Para o Scheller, o artista é todo aquele que tem sensibilidade para a arte, né? Então, todos nós somos artistas da nossa própria existência, quando nós escolhemos as coisas belas, por exemplo. Ainda dentro desse degrau espiritual, existem os valores espirituais éticos, justo, né? E aí, justo e injusto produzem em nós
a capacidade legislativa, a nossa consciência como legislador da realidade, que vai dizer aquilo que é correto, que está na corretude, que é justo, e aquilo que não é injusto. E a gente vai começar a pautar a nossa existência. E existem também os valores espirituais especulativos, que é a capacidade que nós temos de discernir entre o verdadeiro e o falso, a verdade e a falsidade das coisas. Então, o sábio ele já está aí num patamar elevadíssimo em relação aos valores, mas, segundo Scheller, ainda falta o quinto degrau, que são os valores religiosos, né? O valor que constrói a sociedade do amor, o valor que supera a simpatia, que supera as relações que nós temos de igualdade, que derruba os nossos muros de egoísmo e nos lança para além de nós mesmos. São os valores religiosos, que é a identificação daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. É dentro do sagrado que o amor habita. É dentro do que a existência como amor habita. E aí o Scheller vai dizer que quem chega a esse degrau, né, quem vive a vida pautada por esses valores, recebe o título de santo, né? É o santo. Não santo somente na percepção católica, né? A sua vida inteira guiada pelo amor e aí, consequentemente, vive a sua vida inteira guiada pelos valores. O santo é aquele que vive uma vida plenamente ética, porque é uma vida completamente como doação. E aí, o Scheller vai dizer que essa escala dos valores, de algum modo, serve para a gente poder se analisar, mas ela nos abre para a percepção que nós temos da nossa relação com o outro. Se é uma relação só de simpatia, quer dizer, se eu só me relaciono, ou se é uma relação de amor, que é a relação que se encanta pelo outro justamente pela diferença que o outro tem, pela sua singularidade. O amor como essa decisão de ser bom, o amor como essa decisão de empenhar-se em bondade, o amor construir-se como bem, que vai fazer com que o homem seja santo, que o homem seja feliz, que o homem seja ético. Né? Quer dizer, o objetivo da ética do Scheller não é alcançar o final, o paraíso, não é alcançar no final a felicidade como pensava. Scheller vai dizer que o que faz a ética ser maravilhosa e grande é o percurso que nós fazemos, é a existência que nós construímos. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma última metáfora. É como se os valores que o Scheller apresentou para nós fossem diversas linhas, né? Diversos fios de linhas que nós reconhecemos com cores diferentes, texturas diferentes, tensões diferentes. E o amor seria a capacidade que nós temos de colocar essas linhas na agulha para construir o bordado. Então imagina lá a bordada, né, com diversas agulhas, diversas linhas, construindo a figura no tecido que ela está bordando. As linhas são os valores que estão aí, dispersos na realidade. E que nós, como sujeitos intencionais, somos chamados a colocar, através do nosso amor, nas agulhas das nossas ações, para bordar o sentido e o significado da nossa própria existência. Quando nós temos a ousadia de nos lançar para os valores, para nos apropriar a nossa existência a partir deles, o que nós estamos fazendo são esses bordados. E é muito interessante porque quando a gente está vendo alguém bordando, né, o desenho sendo construído a cada passada de agulha, não é? Assim como a nossa vida também vai sendo construída a cada ato, a cada decisão que nós tomamos. Então, o que o Scheller está dizendo, em outras palavras, é mais ou menos o seguinte. O vento foi feito para soprar. A água foi feita para molhar, o sal foi feito para salgar, o fogo foi feito para queimar. São o que são quando realizam aquilo para o que foram feitos. Então, o vento foi feito para soprar, a água para molhar, o sal para salgar, não é? E o Scheller vai dizer que o homem foi feito para amar. E só na realização dessa essência, construindo essa essência dia a dia, é que o homem é feliz. Mesmo que venham tempestades, mesmo que venha isolamento social, mesmo que venham dificuldades, quando nós nos construímos no amor, nós somos felizes. Eu, à medida que fui conversando com você, fui lendo aqui, né, os comentários, agradeço o carinho imenso de vocês foram muito atenciosos, né, em tudo que disseram, fui acompanhando, tá certo? Se tiverem qualquer